Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui ao canal Conversa do PH nesta tarde de quarta-feira. Eu sou o Paulo Henrique, biólogo e dentista, mestre e doutor em microbiologia e imunologia e professor universitário. E a nossa conversa de agora à tarde é o mais recente vídeo com as mais recentes previsões do ex-ministro do governo Bolsonaro, deputado federal e médico, Osmar Terra. Vocês lembram do Osmar Terra? Aquele que lá no início do ano, no dia 26 de março, deu uma entrevista na Jovem Pan com a seguinte previsão da pandemia aqui para o Brasil. Acompanha aí comigo. Eu vou fazer até uma prévia aqui para vocês. A gripe sazonal no Rio Grande do Sul mata em torno de 1.200 pessoas por ano. Todos os anos é assim, por mais que se tome medidas, a gripe sazonal mata em torno disso aí. No Brasil, é provável que todos os casos de coronavírus sejam nesse montante aí, muito menos que os casos do H1N1. Pois é, e as previsões do médico e ex-ministro, deputado federal Osmar Terra, lá em março, revelaram-se completamente furadas. Dos 1.200 mortos aproximadamente que ele vaticinou que a pandemia ia provocar no Brasil, nós vamos hoje com quase 190 mil mortos. Ou seja, mais de 100 vezes a previsão que ele fez lá atrás. Bom, eu vou conversar com vocês agora sobre o novo vídeo com as novas previsões do Osmar Terra que ele divulgou nas redes sociais, está rodando aí nas redes sociais no dia 20 de dezembro. Antes disso, porém, eu queria pedir a você que está passando aqui pelo canal que se inscreva no nosso canal, estamos chegando a quase 9 mil inscritos. Muito obrigado a você que já está inscrito aqui no canal. Vamos ao primeiro trecho do novo vídeo com as novas previsões do deputado médico Osmar Terra. Acompanha aí comigo. A discussão sobre a vacina para a Covid no Brasil está ignorando questões que são muito importantes, essenciais. Primeiro, as pessoas que se infectam com a doença, como regra, desenvolvem imunidade, desenvolvem anticorpos e ficam vacinadas naturalmente. Bom, nessa primeira parte do vídeo, do novo vídeo do deputado Osmar Terra, ele diz que as discussões sobre a pandemia no Brasil estão ignorando o fato de que quando as pessoas contraem a doença e curam a doença, elas estão naturalmente imunizadas. Eu acredito que não está ignorando. Ele está certo que quem contrai a doença adquire a imunidade contra a doença. Eu, por exemplo, eu contraí a Covid-19 e desenvolvi uma certa imunidade a essa doença com a produção de anticorpos e linfócitos T. Muito bem. Só que os estudos recentes também apontam que mesmo as pessoas que já contraíram a Covid-19 devem ser vacinadas, por uma simples razão. A vacina tem demonstrado nos ensaios clínicos que já foram realizados que ela ela induz uma resposta imune muito mais potente do que a própria infecção. Então eu acho que as autoridades brasileiras que estão defendendo a vacinação da população não estão ignorando esse fato, coisa nenhuma. Aqui, o Osmar Terra, ele tenta já iniciar um processo de desconstrução da fala de quem defende a vacinação. Porque ele e o presidente da República defendem a não vacinação, como nós iremos ver mais adiante. Vamos aqui ao segundo trecho da fala do Osmar Terra. Pela taxa média de letalidade no mundo, calculada pelo professor de Stanford, John Ioannidis, em 0,27%, temos hoje mais de 68 milhões de brasileiros que já foram infectados, curados e estão protegidos contra o vírus. Bom, aqui o Osmar Terra utiliza um estudo de um professor da Universidade de Stanford, um israelense radicado nos Estados Unidos, para dizer que a taxa de letalidade do coronavírus, a taxa média de letalidade do coronavírus, do novo coronavírus, é de 0,27%. E a partir dessa taxa média de letalidade, ele induz a um cálculo de que no Brasil já existe algo em torno de 70 milhões de pessoas infectadas com a Covid-19. Pois bem, nesse caso, ele pegou apenas o trecho do resumo, do abstract do trabalho científico e pegou uma frase isolada. Dentro do trabalho, que eu estou colocando o link desse artigo científico aqui na descrição, se você for analisar a metodologia e for analisar os resultados do professor da Universidade de Stanford, ele mostra que ele chegou a esse número
a partir da média de 51 regiões no mundo analisadas. Ora, essas 51 regiões no mundo que foram analisadas, elas apresentam perfis demográficos, socioeconômicos muito variável. E você, a partir de uma média de 51 regiões do mundo, uma média de mortalidade de Covid-19 em 51 regiões do mundo, tentar aplicar essa média num país como o Brasil é muito complicado. Muito embora ele tente fazer isso para poder dar uma conotação de visão científica desse vídeo dele, ele está certo numa coisa: as estimativas apontam para que o Brasil tenha algo em torno de 70 milhões de pessoas infectadas com a Covid-19. Ou seja, esses 7 milhões oficiais que estão sendo divulgados representam uma baita subnotificação. A Universidade de Pelotas, no Rio Grande do Sul, e a USP de Ribeirão Preto, que são dois centros muito importantes de estudo epidemiológico, apontam que esse número deve ser algo em torno de 70 milhões de brasileiros. Vamos acompanhar aqui uma outra parte da fala do Osmar Terra. Existe também um número grande de pessoas protegidas por uma espécie de imunidade prévia, adquirida à exposição de outros coronavírus no passado e por alguma forma de dispersão do vírus diferente. É o que Carl Friston, o mais influente e respeitado pesquisador europeu, chama de matéria escura da imunidade, que pode atingir de 40% a 60% da população. Somando esse grupo ao dos que forem já infectados nessa pandemia e estão agora curados e que ficaram com defesas contra o coronavírus, chegamos hoje a mais de 70% da população brasileira com alguma forma de imunidade. Então, nessa parte do vídeo, o Osmar Terra, de novo, ele vai avançando numa construção, numa introdução do vídeo, com uma construção aparentemente científica. De fato, o professor Carl Friston tem essa teoria de que uma parte da população, uma parte significativa da população, já tem alguma imunidade ao coronavírus baseado na exposição a outros coronavírus. São vários os coronavírus que a gente já possivelmente entrou em contato em anos anteriores. E isso confere uma espécie de imunidade cruzada. Como são vírus da mesma família, quando você entra em contato com um coronavírus anterior, um coronavírus menos patogênico, menos agressivo, você produz algum tipo de imunidade que te protege parcialmente contra a atual pandemia de Covid-19. Mas essa imunidade cruzada, ela confere apenas uma imunidade parcial, ela não confere uma imunidade total. Então ele soma quem já pegou a doença, que é o meu caso, e desenvolveu a imunidade específica ao atual coronavírus, com quem já tem uma certa imunidade cruzada pela exposição a outros coronavírus. Ele soma tudo do mesmo grupo e isso não é possível, porque a imunidade de quem produziu resposta contra o atual coronavírus é uma imunidade muito mais específica, muito mais sensível e muito mais efetiva do que a imunidade cruzada de alguém que já se expôs a algum outro coronavírus da mesma família do atual. Então ele junta tudo num bolo só. E é uma parte de uma construção, isso faz parte de uma construção para tentar logo adiante desqualificar as pessoas que estão defendendo a vacinação da população. Vamos acompanhar. Como a velocidade de contágio da Covid está aumentando, independente de ter ou não lockdown, quarentena, é bem provável que em algumas semanas cheguemos à imunidade coletiva ou imunidade de rebanho e o surto epidêmico termine. Percebe só? Ele argumentou anteriormente que cerca de 70 milhões de brasileiros já contraíram a Covid-19. Argumenta depois que o professor Carl Friston argumenta que parte da população já tem uma imunidade parcial cruzada pela exposição a outros coronavírus. E somando tudo isso, ele tenta convencer todo mundo de que 70% do brasileiro, da população brasileira, já tem imunidade contra a Covid-19. Ou seja, ele mistura conceitos, tenta dar um ar científico a essa história, mas fundamentalmente ele peca em quê? Peca no fato de que 70% das pessoas não representam o somatório efetivo de resposta imune de quem já pegou a doença e de quem já tem uma certa imunidade cruzada, porque são padrões de imunidade diferentes. Quem já pegou a doença, repito, tem uma imunidade específica contra o novo coronavírus. Quem já se expôs a outros coronavírus
tem uma imunidade cruzada com o atual coronavírus que confere um certo grau de proteção e não proteção específica e proteção plena, como ele quer juntar todo mundo em um bolo só, para tentar justificar que nós já estamos chegando na imunidade de rebanho e não haveria necessidade de pressa com a vacina e não haveria necessidade de vacinação em massa da população brasileira, porque esta, segundo o Osmaterra, já estaria conferindo ou já teria conferida a imunidade de rebanho. Vamos acompanhar aqui o andamento desse vídeo. Para um vírus com alta taxa de infecção como esse, a imunidade de rebanho e o fim do surto acontecem quando 85 a 90% da população já foi contaminada ou tem alguma forma de imunidade prévia. É muito provável que isso aconteça antes de qualquer vacinação produzir resultado. Percebe só? Então aí ele chegou no ponto que é o clímax da argumentação dele, de que quando uma população atinge 70, 80, 90% de imunidade a um certo patógeno, ela adquire a chamada imunidade de rebanho, que é uma parcela significativa da população já imune, barra a distribuição, a circulação do vírus na própria população. Repito, no entanto, que essa tese que o Osmaterra defende está equivocada, porque ele junta as pessoas que têm imunidade específica para o novo coronavírus com as pessoas que têm algum tipo de imunidade cruzada pela exposição a outros coronavírus no passado. Vamos avançar. As vacinas são importantes, mas tem que oferecer segurança. Isso quer dizer sem risco de morte ou com poucos efeitos colaterais. E eficácia, que é o percentual de vacinados que ficam realmente imunes. Por isso, tem que testar muito antes de ser aplicado. Em dezenas de milhões que deverão receber vacina, se 1% tiver efeitos colaterais adversos, poderemos ter um problema igual ou maior do que a Covid. Aqui ele vai avançando para atacar as vacinas. Que as vacinas têm que ser testadas exaustivamente, e concordo que tem, e estão sendo testadas. Eu já mostrei aqui em vídeos anteriores que para que as três vacinas que estão concluindo a fase 3 chegassem até aqui, elas passaram por muitos testes. O que ele também omite aqui é o seguinte: boa parte das vacinas que estão sendo produzidas são vacinas que agregaram muito valor tecnológico. A ciência evoluiu muito nesse período todo. E eu já coloquei em vídeos anteriores aqui que a vacina, por exemplo, contra a cachumba é a que detém o recorde de tempo curto na produção, levou 4 anos para ser desenvolvida, mas de lá para cá a ciência avançou muito, as técnicas avançaram muito, os equipamentos avançaram muito e, fundamentalmente, já existiam pesquisas de desenvolvimento de vacina contra o coronavírus desde 2002, quando do surto da SARS. Então, lá atrás, em 2002, quando apareceu a SARS e depois a MERS, vários laboratórios do mundo começaram a desenvolver técnicas de produção de vacina contra o coronavírus. Quando apareceu a atual pandemia, basicamente esses laboratórios adaptaram os protocolos que vinham sendo feitos para o desenvolvimento de vacina da SARS e da MERS para o novo coronavírus. Daí o tempo ter sido muito encurtado. Mas todos os protocolos de segurança estão sendo feitos, as agências reguladoras estão validando esses protocolos e milhares de pessoas no mundo já se submeteram à vacinação durante os testes da vacina. Diante da situação emergencial e crítica da pandemia, eu acho que justifica sim a um bom custo-benefício sim de aplicação dessas vacinas que concluíram a fase 3 e obtiveram junto ao FDA nos Estados Unidos a autorização para aplicação na população, justifica sim a sua utilização. Vamos avançar aqui. Em nome da segurança e eficácia das vacinas, devemos fazer como em todas as vacinações anteriores aconteceu. Testes e mais testes, com tempo suficiente para observar e ter garantia de resultado com o menor dano possível. Bom, e esses testes e mais testes estão sendo feitos. Até agora, dos milhares de pessoas no mundo que receberam as vacinas aprovadas em fase 3, ninguém morreu como resultado dessa vacinação. Alguns poucos, 6 casos, tiveram alergia, prontamente tratado nos hospitais.
E o Osmar Terra, na fala anterior, diz que se 1% dos milhões de pessoas que forem vacinadas tiverem problemas com a vacina, isso já será algo mais grave do que a própria pandemia. Isso é um crime que ele comete. Por quê? Porque ele fala de uma maneira enviesada para amedrontar as pessoas em relação à vacinação e desmotivar as pessoas para a vacinação, expondo as pessoas à doença. Não há sentido em se querer convencer as pessoas de que a vacinação pode ser mais danosa do que a própria doença, com todos os testes que foram feitos. Repito a vocês, no mundo existe algo em torno de 500 mil cientistas distribuídos no mundo inteiro, especialistas na área de imunologia e áreas afins. Se esses cientistas estiverem fechando os olhos para a vacina, é um grande complô mundial. Seria preciso que todos esses cientistas, ou pelo menos a maioria deles, estivesse se posicionando radicalmente contra as vacinas, quando, na verdade, a grande maioria deles já analisou os protocolos de desenvolvimento e aprovação das vacinas e estão recomendando a vacinação em massa. E o gênio do Osmar Terra vai no caminho contrário. Vamos continuar. Também, como aconteceu em todas as pandemias anteriores, a vacinação natural, feita diretamente pelo contágio com o vírus, vai anteceder no tempo a vacinação feita pelo serviço de saúde. Assim, a vacina de qualquer laboratório será importante para prevenir surtos futuros e não para terminar com o surto atual, que terminará pela imunidade de rebanho natural. Dr. Osmar, o senhor está na idade da pedra, na idade das trevas, inclusive, em relação a esse tema. Tudo bem que nas epidemias anteriores e pandemias anteriores, as vacinas vieram depois de que as pessoas contraíram a doença. Mas isso não pode e não deve se perpetuar. A ciência avança para ganhar tempo. A ciência avança para se modernizar e proteger a população. Lembro a vocês, nunca é demais, que esse novo coronavírus teve o seu sequenciamento, o seu código genético decifrado em pouco mais de 60 dias. O código genético, por exemplo, do HIV levou quase 10 anos para ser decifrado. Isso é uma prova inequívoca de que a ciência evolui, de que a ciência acelera prazos com qualidade e segurança. Dizer que essas vacinas que estão sendo aplicadas só servirão para surtos futuros é uma outra falácia. Porque, na verdade, se nós considerarmos que o Brasil tem algo em torno de 70 milhões de pessoas imune especificamente contra o coronavírus, nós estamos falando de 1/3 da população. Existem ainda 2/3 da população brasileira que está dependendo da vacinação para poder se proteger contra o novo coronavírus. Nós não podemos deixar que esses 2/3 de brasileiros, que somam aí algo em torno de 140 milhões de pessoas, adoeçam para alguns morrerem para que a população atinja a chamada imunidade de rebanho. Essa fala é uma fala criminosa, é uma fala que deve ser rechaçada com dureza e veemência. Vamos acompanhar. A reinfecção, que é tratada pelos apóstolos do Apocalipse como uma possibilidade de epidemia eterna, em que todos poderão se reinfectar e novamente, indefinidamente, não é verdadeira. Tanto nessa quanto em outras pandemias que já ocorreram, aparecem alguns raríssimos casos de reinfecção. Em geral, por alguma alteração genética ou imunidade específica de um ou outro indivíduo. Existem em todo o planeta cerca de 30 casos constatados de reinfecção e mais de 600 milhões de casos, calculados pela letalidade, de pessoas que já foram infectadas, já desenvolveram defesas para um futuro contato com o vírus. Ninguém planta uma notícia falsa em um vídeo falando mentiras ao longo do vídeo inteiro. Aqui o Osmar Terra ele fala uma verdade de que os casos de reinfecção eles são uma minoria, é uma raridade. Raramente as pessoas que contraíram a Covid-19 vão pegar uma segunda vez, a não ser que a capacidade de mutação desse vírus seja muito grande, como por exemplo o da gripe sazonal, que a cada 2 anos, 3 anos, o volume de mutações altere tanto o padrão genético do vírus e a resposta imune do nosso corpo não vai mais reconhecer aquele vírus. A não ser numa situação como essa, mas nós temos que estar preparados. Mas no final,
ele comenta aí que no mundo já existe algo em torno de 600 milhões de pessoas infectadas, calculados pela taxa de mortalidade. Então, quer dizer, mais uma vez ele tenta dar números mirabolantes de que 600 milhões de pessoas estão contaminadas e curadas e que essas pessoas irão barrar a circulação do vírus. Não é o que nós estamos vendo no momento atual. Todos os países que flexibilizaram a abertura do comércio, enfim, foram países que tiveram que voltar atrás, como agora a França, como agora a Alemanha, como agora o Reino Unido, porque o número de casos voltou a acelerar. Inclusive, no Brasil, o número de casos voltou a acelerar após as aglomerações resultantes das eleições municipais. Vamos avançar aqui. Por isso, meus amigos e minhas amigas, nós estamos aqui para falar para vocês de que vocês têm que ter mais informações e não só a geração de medo, de pânico que as notícias da grande mídia televisiva fornecem, para que possam julgar essa questão e entender melhor o funcionamento desse vírus. Então, assim, ele coloca aqui que a grande mídia está provocando pânico nas pessoas. Na verdade, a grande mídia está retratando o que está acontecendo no mundo, né? Eu não sou defensor da grande mídia, não sou pago pela grande mídia, mas eu acredito que eles estão utilizando os dados oficiais, estão utilizando dados científicos para fazer divulgação e esclarecimento da população. Ao contrário do ex-ministro Osmar Terra, que está pregando a desinformação. Na verdade, ele tenta justificar a lerdeza do governo brasileiro, que ele defende. Ele tenta justificar a letargia do governo brasileiro em adquirir vacinas, em controlar o espalhamento da doença, em organizar e articular ações de controle da pandemia. Ele tenta fazer essa justificativa dizendo que a população brasileira já está chegando a um estado de imunidade de rebanho e que essa pressa, essa corrida pelas vacinas não se justifica, que o vírus vai deixar de circular no Brasil e a pandemia já está no seu finalzinho. Talvez daí, inclusive, venha a fala do presidente da República de dizer que a pandemia está no seu finalzinho. Vamos avançar aqui para encerrar. Ele vai para o fim, ele está indo para o fim. O número de casos, mesmo aumentando agora, significa que mais gente vai estar imunizada e nós vamos estar mais próximos da imunidade de rebanho. Gente, isso é um absurdo. Dizer que está chegando ao fim a pandemia e que mesmo o número de casos aumentando significa que mais pessoas estão pegando a doença e nós vamos atingir a imunidade de grupo ou imunidade de rebanho, isso beira o crime. Porque, na verdade, ele está dizendo que mais pessoas vão pegar para atingir a imunidade de rebanho e esquece que mais pessoas pegando, mais pessoas também irão morrer. E que, na verdade, ele tenta colocar isso como um pano de fundo da justificativa, repito, da lerdeza do governo brasileiro em responder à pandemia. Então isso é uma fala muito triste, partindo de um ex-ministro, de um deputado federal, que fecha os olhos para o fato de que mais pessoas pegando a doença significarão mais mortes dessa doença em nosso país. Vamos avançar aqui para a última parte do vídeo dele. Tem que proteger o grupo de risco, as pessoas se protegerem individualmente, guardando distância, lavando as mãos, mantendo os cuidados no local de trabalho e reabrindo quanto antes as escolas. Por favor, as nossas crianças já sofreram demais uma amputação intelectual por ter uma perda de um ano letivo inteiro. Enquanto países que não fecharam, ou que fecharam e logo reabriram as escolas, não tiveram nenhum problema grave com as crianças, não ocorreram mortes de crianças que frequentavam a escola, e nem essas crianças infectaram os adultos em casa. Então, aqui ele está certo também em algum aspecto. Lá no início, tinha um temor muito grande por parte da ciência de que as crianças poderiam ser mega espalhadores da pandemia. Elas, embora tenham uma resistência a partir do seu sistema imune inato, que é muito mais eficiente em combater a instalação do coronavírus no corpo das crianças do que em nós adultos devido à imunossenescência, havia esse temor de que as crianças poderiam contrair o coronavírus nas escolas e levar para dentro das casas das pessoas. Vários estudos científicos publicados no mundo já demonstram que as crianças não são super espalhadores da doença. É claro que nós estamos com um ano letivo perdido, isso é um prejuízo muito grande para as crianças, principalmente de baixa renda, e eu acho que é momento sim de começar a pensar
o retorno das aulas para essas crianças, para minimizar o impacto nessas gerações futuras que irão assumir o comando desse nosso país. Nesse aspecto, o Osmar Terra está correto, mas ressalte-se que, para chegar a essa conclusão, foi necessário que a ciência entendesse um pouco melhor a fisiopatologia e a imunologia do novo coronavírus para compreender que as crianças têm um relativo grau de proteção em relação a essa doença e não transmitem essa doença com muita facilidade. Então a conclusão que nós podemos chegar nesse vídeo é a seguinte: o Osmar Terra encadeou uma linha de raciocínio, inserindo elementos científicos que lhe são convenientes na sua defesa, para, no pano de fundo, tentar justificar a omissão do governo brasileiro em conter o avanço da pandemia e a omissão do governo brasileiro em prover a população de uma vacina para protegê-la, dizendo que o Brasil já está chegando à imunidade de rebanho e que por isso não haveria necessidade de pressa, deveríamos esperar as vacinas serem mais testadas e não haveria necessidade também de vacinar a população em massa, uma vez que a população em massa já teria contraído a doença e já teria imunidade contra a doença. Eu demonstrei nesse vídeo que a linha de raciocínio dele está equivocada, pelo menos a meu ver. Se você gostou desse vídeo, dá a tua curtida, deixa teu comentário, forte abraço e até a próxima.